Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre a queima de caixa da Stripe lá nos Estados Unidos, vamos falar sobre a Subway que está procurando comprador para sua operação, vamos falar sobre a Tokstok, que parece que é a próxima empresa de varejo que vai passar por dificuldade aqui no Brasil, e vamos falar sobre resultados decepcionantes, tanto do WeWork lá nos Estados Unidos, quanto da Alpargatas aqui no Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, eu leio os principais comentários dos vídeos da semana. Eu fiz um vídeo sobre o resultado da Klabin, que foi divulgado para o mercado. E aí o Bruno Rebelo fez o seguinte comentário: verdadeira aula, parabéns equipe BTC. Muito obrigado, Bruno, pelo comentário, espero que a análise tenha sido útil para você. Gabriel Borba: Renatão, poderia fazer uma análise dos resultados da Alpargatas? Lógico, vai ser hoje. Então, muito obrigado pelo comentário, Gabriel. E se tiver mais sugestão, coloque no comentário ali de algum vídeo na semana. E o Caio Cortes, ele fez um comentário um pouco longo, mas eu vou pegar o cerne aqui da questão dele, que é a seguinte. Ele me perguntou o seguinte: se o dólar sobe, isso não deveria ser positivo para o resultado operacional da Klabin? Porque ela é exportadora, então se o dólar sobe, você recebe mais reais ali das suas exportações. De fato, isso acontece. Só que a análise que eu fiz na Klabin, ô Caio, é o seguinte: a Klabin, ela tem 40% da sua receita de exportação e ela tem 82% das suas dívidas em moeda estrangeira. Então, na hora que o dólar sobe, você tem que ver o efeito na receita em reais e também na despesa financeira em reais. Como você mesmo concluiu isso está correto, quando o dólar sobe, você recebe mais reais ali por venda em dólar que você já tinha travado. No entanto, como você tem dívida em dólar, você vai pagar mais juros em reais. Consequentemente, o resultado financeiro ele é negativo nesse caso. E o resultado financeiro, ele tem um segundo efeito. Qual que é o segundo efeito? O segundo efeito é a taxa de juros. Então, além da flutuação cambial, você também teve, né, no ano de 2022, um aumento das taxas de juros. Então, você potencializou com dois fatores o resultado negativo financeiro da companhia. Então, foi basicamente essa análise que eu fiz ali na Klabin. Espero ter esclarecido o seu questionamento. Então, você está certo. Dólar mais alto melhora a receita operacional. No entanto, tem um efeito negativo no resultado financeiro da companhia. Perfeito? Bora! Eu fiz também um vídeo sobre o resultado da Nubank, que foi muito bom. E aí o Guilherme Scarpa, ele fez o seguinte comentário: suas análises são incríveis, muito obrigado. Poderia fazer o mesmo sobre o Airbnb, que divulgou seus resultados na terça também? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pelo comentário. E eu fiz uma análise dos resultados do Airbnb no dia seguinte. Então vamos pegar aqui os comentários do vídeo do Airbnb. Jonathan, parabéns pelo conteúdo, Renato. Poderiam, por favor, comentar um pouco sobre os resultados do último trimestre da VEG? Já coloquei no pipeline, Jonathan, aqui para a semana que vem. Então, muito obrigado pelo comentário e pela sugestão. O Guilherme Scarpa, ele viu minha análise sobre o Airbnb. Ele falou assim: análise incrível. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Guilherme. E toda vez que você tiver alguma sugestão de análise de resultado, coloca nos comentários que eu coloco no pipeline aqui das análises do BTC News, tá bom? E o último comentário foi do Gustavo Dias. Renato, excelente apresentação do Airbnb. Gostaria de uma ajuda com o relatório da Albemarle. A empresa é associada a lítio e parece sinalizar reação neste mercado de processamento do metal. Abraço. Gustavo, já vou colocar também no pipeline dos BTCs News da semana que vem. Muito obrigado pela sugestão. E se você quiser ter seu comentário lido ou quiser que eu analise algum resultado financeiro de alguma empresa, coloque nos comentários dos vídeos a partir desse até quinta-feira que vem, que eu vou lê-los lá no BTC News 5x5 da semana que vem, tá bom? Bora! Então vamos começar aqui esse BTC News falando sobre uma notícia do Neofeed. A incrível queima de caixa de 500 milhões de dólares da ex-startup mais valiosa dos Estados Unidos. Quem que é essa empresa? É a Stripe. Ela faz meio de pagamento para e-commerce. Vamos ver a notícia e aí aqui eu faço alguns comentários. Em março de 2021, a Stripe levantou um aporte de 600 milhões de dólares junto a investidores privados e se tornou a startup mais valiosa dos Estados Unidos. A fintech havia superado a empresa de foguetes espaciais SpaceX, de Elon Musk, e numa escala global estava atrás apenas da ByteDance, que é dona do TikTok.
Quase 2 anos depois, no entanto, a startup que opera uma plataforma de pagamentos para e-commerce parece cada vez mais distante de ser relacionada com números positivos. Seu valor já caiu de 95 para 64 bilhões de dólares. Então já chegou ali na rodada de investimento em 2021 a valer 95 bilhões de dólares, hein? É interessante. Além disso, a SpaceX ultrapassou e se consolidou como a startup mais valiosa nos Estados Unidos. Então perdeu a liderança ali, né? Não bastasse isso, a startup enfrenta outro problema. Qual que é o problema? Por que o valor está caindo? Porque os resultados financeiros estão caindo. Vamos ver? Em 2022, a companhia queimou 500 milhões de dólares em caixa, em meio à desaceleração do seu crescimento, segundo uma reportagem do The Information. A receita líquida da companhia, que atingiu 2,8 bilhões de dólares no ano passado, cresceu apenas 18%. Em 2021, esse percentual era de 85%. Pessoal, essas empresas, principalmente a Stripe, que está com planos de fazer abertura de capital, elas têm a tese de growth. O que é growth? Crescimento. Ou seja, eles têm que chegar ali próximo do IPO mostrando taxas de crescimento aceleradas. Em 2021, ele conseguiu crescer 85% top line. Só que em 2022 só 18%. Aí temos um problema ali para você conseguir sustentar o valuation dessa operação, né? Para se ter uma ideia do impacto desses números, a companhia havia terminado 2021 tendo aumentado seu caixa em 400 milhões de dólares. Considerando que o EBITDA foi de 500 milhões em 2021, sabe quanto que foi o EBITDA em 2022, pessoal? Menos 75 milhões. Ou seja, vamos pegar todos os fatores aqui desses parágrafos. A empresa queimou caixa em 2022 e passou de EBITDA positivo para negativo. E cresceu uma taxa muito modesta o seu top line. Então o ano de 2022 foi péssimo para a Stripe. Péssimo, né? O rombo poderia ter sido ainda maior. Em novembro, a Stripe realizou um corte em massa em sua equipe e que impactou 14% da sua força de trabalho. Foram cerca de 1.100 funcionários demitidos pela companhia. Na época, o CEO, junto com seu irmão, afirmou que a liderança cometeu erros de julgamento. Basicamente, o que aconteceu com a Stripe é o que aconteceu com toda a empresa ali no ano de 2021, que foi o quê? Achar que a demanda, principalmente para serviços digitais, ia continuar crescendo aquelas taxas enormes. Você contratou gente pra caramba para conseguir capturar essa demanda. A demanda agora está se mostrando muito inferior aos níveis de 2021. As empresas estão fazendo ajuste. Foi basicamente isso que aconteceu e a gente viu que todas as empresas ali fizeram e cometeram esse erro, né? Beleza. A nova injeção de capital está sendo negociada em termos pouco favoráveis para a fintech, segundo o New York Times e o The Information. O valuation da empresa pode diminuir para algo entre 60 e 55 bilhões de dólares, mais um down round. Então, ó, já caiu de 95 para 64, pode chegar a 55. Eu não tenho acesso aos números da empresa, até porque ela ainda não mandou o prospecto para mercado, né? Mais 55 bilhões para uma empresa de meio de pagamento, nova ainda, né? Eu acho meio esticado. Vamos ver aqui. Vamos esperar os números antes de dar uma criticada nesse valor. Mas geralmente é valor esticado, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Stripe aqui nos próximos dias, né? Bom, vamos pegar uma notícia aqui da Forbes. Subway diz que avalia a venda da empresa. Subway é uma rede de fast food que basicamente tem operação no mundo inteiro. E tem um diferencial em relação às outras operações porque ela vende comida saudável. Basicamente é isso, né? Só que está à venda. Vamos ver? A rede de fast food Subway disse nesta terça-feira, dia 14, que está considerando uma possível venda da empresa. A companhia afirmou que o JP Morgan está assessorando e conduzirá o processo de estudo de venda. A rede, uma das maiores marcas de fast food no mundo, possui mais de 37 mil lojas em mais de 100 países e é de propriedade de duas famílias fundadoras há mais de 5 décadas. Então, é um negócio extremamente tradicional, né? O Subway afirmou que não há indicação de tempo ou garantia de que a venda ocorrerá. Bom, o que aconteceu com o Subway? Apesar de não ter capital aberto, eu venho acompanhando esse case porque eu gosto bastante desse setor de food service, né? Bom, basicamente, o Subway ele já foi a rede com o maior número de lojas no mundo. Ultrapassou o McDonald's ali em 2015 e 2016. Como que o Subway fez isso? O Subway ele chegou a ter 42 mil pontos, tá, pessoal? Tem 37 mil pela notícia, tá? Então, o que ele fez? Ele deu uma flexibilizada nos contratos para atrair novos interessados nas franquias do Subway. Basicamente foi isso. Então, olha que interessante. O que eles utilizaram como alavanca de crescimento está agora tendo o efeito contrário e está sendo o fator decisivo para essa queda na quantidade de franquias no mundo inteiro do Subway. Qual que foi esse ponto? Foi o seguinte. Toda franqueadora, ela tenta controlar a rentabilidade do franqueado.
Como que ela faz isso? Até para garantir que o franqueado vai ter um resultado financeiro interessante e se interessa em abrir mais franquias. É o controle da área de região da franquia. O que isso significa? Significa o seguinte: no momento que um franqueado ele abre uma loja num determinado local, você tem toda uma área de influência ali, que é onde ele vai pegar a maior parte dos seus clientes. Geralmente, uma franqueadora não deixa um outro franqueado abrir muito próximo ou dentro dessa área de influência. Para quê? Para evitar canibalização. O que é canibalização, Renato? Canibalização é o seguinte: você coloca uma loja do Subway do lado de uma outra, você concorda que o potencial de geração de receita daquela região não muda. Só que agora você vai dividir esse potencial em duas lojas. Ou seja, a rentabilidade das duas lojas ela vai ser muito inferior do que poderia ser se você tivesse uma loja só. Então, quando você faz o controle de abertura de novas franquias dentro de áreas de influência de franquias que já existem, você diminui o potencial de crescimento, mas você controla ali a rentabilidade do franqueado. Perfeito. Quando você simplesmente ignora essa cláusula, que foi o que o Subway fez, aí você abre a porteira. Muita gente pode abrir Subway em um monte de local, só que no longo prazo isso daí vai ter um efeito negativo na rentabilidade dos franqueados. E é exatamente isso que está acontecendo. Tanto é que, como eu falei para vocês, lá em 2015, 2016, o Subway era a rede de maior número de lojas, agora ela está em segundo. Para quem está vendo no YouTube, McDonald's tem 40.031 pontos, o Subway tem 37 mil e o Starbucks tem 36, 170 e tá chegando próximo ali do Subway. Se continuar nessa tocada, vai passar ali nos próximos meses aqui o Subway. Por quê, Renato? Porque olha o gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês das lojas só nos Estados Unidos do Subway. Em 2015, ele tinha 27 mil lojas. Em 2021, só 21 mil lojas. E ó, para quem tá vendo o gráfico aqui, ó, todo ano fecham lojas ali do Subway nos Estados Unidos. Por quê? É aquele efeito que eu falei para vocês. O franqueado agora tá vendo que tem um Subway de um outro franqueado ali do outro lado da esquina que tá fazendo a receita das duas ser muito menor do que o esperado. Rentabilidade mais baixa, o franqueado simplesmente fecha a loja do Subway e vai investir em alguma coisa com mais rentabilidade. Basicamente é isso. Então, o fator decisivo de expansão está sendo agora o fator decisivo da queda do Subway. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que vender logo esse negócio, porque se continuar nessa taxa de decaimento aqui de abrangência regional, o valuation vai ser cada vez pior, né? Bora, vamos lá. Notícia do Brasil Journal. A Tokstok não pagou o aluguel. Mais um varejista em crise? O que aconteceu? Todo mundo tá com medo agora do varejo, né? Depois de lojas americanas, Livraria Cultura, Marisa, tá todo mundo só dando notícia ruim para o mercado. Então todo varejista ali está sendo observado com lupa pelo mercado. E parece que a Tokstok pode ser a próxima a passar por dificuldade. Vamos lá. O fundo imobiliário 20 Logística entrou hoje com uma ação de despejo contra a Tokstok, a inquilina de um dos seus galpões logísticos. A empresa não pagou o aluguel, que venceu no início do mês. A notícia sinaliza um potencial problema de caixa de uma das maiores varejistas de imóveis no Brasil. Vamos ver aqui, ó. O imóvel é locado exclusivamente para a Tokstok e representa 14% da receita e 11% da área bruta locável. O fundo imobiliário tem outros 15 galpões no portfólio. Então foi basicamente isso que aconteceu. A Tokstok não pagou aluguel. O fundo imobiliário que comanda ali o galpão logístico entrou com ação de despejo e isso já trouxe um alarde ali para o mercado, com uma sinalização que talvez a Tokstok esteja passando por dificuldade de caixa. Na ação de despejo, a Tokstok tem o direito de pagar o aluguel, acrescido de uma multa, para conseguir manter o contrato. Quem lê esse parágrafo aqui no final da notícia do Brasil Journal, acha que, o mercado está exagerando. Não é porque ela não pagou aluguel em um mês que a empresa está passando por dificuldade, concorda? Eu entendo que só com essa informação a gente não tem ali respaldo para falar que a Tokstok está com problema. No entanto, saiu uma notícia hoje aqui do Valor Econômico que agora começo a acreditar que a Tokstok está com dificuldade, que é essa daqui, ó. Tokstok contrata Álvares Marçal para reestruturação. Para quem conhece a Álvares Marçal, ela só pega empresa em UTI. Então, se a Tokstok contratou a Álvares Marçal, olha, esse indício aqui é mais forte do que não pagar aluguel de um mês ali para um fundo imobiliário. Então, será que está com problema? Eu acho que tá. Vamos ver o que vai acontecer ali nos próximos dias, né? Bora! Vamos pegar uma notícia agora do Bloomberg Linha sobre o WeWork. O WeWork tem lucro abaixo das estimativas, mas sinaliza que cortes vão compensar. Vamos ver aqui, ó.
A WeWork ficou aquém das expectativas dos analistas de lucro no quarto trimestre, mas mostrou um vislumbre potencial para a lucratividade futura. Ainda tem gente que acredita no WeWork, né? Mas tudo bem, vamos lá. A empresa de coworking disse que teve EBITDA ajustado positivo para o mês de dezembro, uma mudança notável em relação à sua famosa histórica queima de caixa, especialmente sob a gestão do antigo CEO, que era o Adam Neumann, né? Após uma tentativa fracassada de uma oferta pública inicial em 2019 e um soco no estômago da pandemia global, o CEO atual da empresa vem cortando despesas e avançando para obter lucro, embora ainda esteja bem longe, né? Aí que veio o ponto, né? O WeWork já foi um escândalo ali em 2019, porque ela tentou fazer uma abertura de capital num valuation de 47 bilhões, que tinha sido o valuation do último aporte do lado do SoftBank. Beleza, não conseguiu, e aí depois teve todo o escândalo ali com o Adam Neumann, briga com o SoftBank, e agora mudaram o CEO em 2020 e parece que ele está prometendo para o mercado que o resultado vai melhorar. Mas eu vou mostrar para vocês nos financials da empresa que está bem longe mesmo. A WeWork, com sede em Nova York, perdeu 527 milhões de dólares no quarto trimestre, uma perda maior do que os 328 milhões previstos pelos analistas, segundo o Bloomberg. A empresa registrou uma receita de 848 milhões de dólares, menos que as estimativas dos analistas que estavam esperando 859. Então, o lucro foi pior, né? Na verdade, assim, não, o prejuízo foi pior do que o estimado e a receita também foi pior. Mas tem gente ainda que acredita que esse negócio está indo bem, né? Desde que o novo CEO assumiu em 2020, ele projeta que a lucratividade está chegando. Está chegando, mas nunca chega, né? Em 2020, ele disse que a empresa estava a caminho de ser lucrativa no final de 2021. 2021 já passou e o lucro não chegou. Em uma teleconferência de resultados no último trimestre, ele disse que a empresa deve ter um caminho para fluxo de caixa positivo até 2023. Estamos em 2023. Eu tenho certeza que eu vou fazer um BTC News em janeiro de 2024, falando que 2023, infelizmente, o WeWork não gerou caixa, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui as ações. Olha como a ação do WeWork apanhou aqui nesses últimos meses, né? Então, ó, no dia 1º de novembro de 2021, a ação estava sendo tradada a 8 dólares e 69 centavos. Hoje, fechou a 1 dólar e 69 centavos. O valuation atual da empresa é de 1,34 bilhões de dólares. Lembra que o SoftBank e tinha uma expectativa que esse negócio poderia valer 47 bilhões. Olha a distribuição de valor aqui dessa operação, né? Ou o erro de cálculo ali do SoftBank. Vamos pegar aqui a receita, só para mostrar para vocês, ó. Um índice operacional que vem melhorando bastante para quem está vendo no YouTube aqui do WeWork é o índice de ocupação. O índice de ocupação no primeiro trimestre fechou 68%. No quarto trimestre ele estava em 75%. 75% já chega próximo do break-even mesmo. Então eu fiz umas contas ali no passado. Entre 75 e 76 você já começa a chegar próximo ali do break-even. Mas lembra que a empresa tem que dar lucro, né? Beleza. Mas olha a pegadinha. Olha a pegadinha. A pegadinha é a seguinte, ó. A quantidade de posições disponíveis oferecidas para o mercado. No final do primeiro trimestre eram 920 mil estações disponíveis. Agora ele tem 906. Tá vendo que teve uma queda aqui, um fechamento de estações de trabalho oferecido para o mercado? Então, esse índice de ocupação está subindo porque a quantidade de estações está diminuindo. Olha que jogadinha. Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom. Por quê? Porque se você tem um nível de ocupação muito baixo, quer dizer que você tem muita capacidade ociosa. Então, o que é melhor? Você simplesmente fazer um stop loss, entrega lá um andar de um prédio que ninguém está querendo usar, para pelo menos não ter muita despesa, melhorando os resultados operacionais. Então, tudo bem, o nível de ocupação subiu por uma jogada de oferecer menos estações para o mercado, não tem problema. Se isso resulta em economia ali de despesa na empresa, para mim está sensacional. Perfeito, tá? Então, isso daqui está sendo bem feito aqui no WeWork. No entanto, o resultado ainda está muito ruim. Então, ó, no ano, eles chegaram numa receita aqui de 3,2 bilhões de dólares. Receita fechada de 2022. Mas olha quanto que está aqui o prejuízo operacional, pessoal. Prejuízo operacional, 1 bilhão e meio. Então você tem 3,2 bilhões de receita, 1 bilhão e meio de prejuízo operacional. Quando você pega o prejuízo líquido, é 2,2 bilhões. Então você tem 3,2 de receita com 2,2 bilhões de prejuízo líquido. E por incrível que pareça, melhorou em relação a 2021, porque 2021 o resultado do WeWork era ridículo. Ele teve 2,5 bilhões de dólares de receita e 4,6 bilhões de prejuízo. Então o prejuízo é maior que a receita. Sensacional, né? Então, assim, tá melhorando? Tá melhorando, mas ainda tá ruim, né?
pelo menos pela minha avaliação, não sei o que vocês acham, né? A queima de caixa operacional, ela também melhorou. Ele tinha queimado 1,9 bilhões de dólares aqui no ano de 2021. Agora, ele só queimou 733, mas a operação também não consegue gerar caixa operacional. E olha como o nível de CAPEX é alto, né? 338 milhões. Então, se a sua operação queima 733 e ainda você precisa fazer CAPEX da ordem de 338, o que você acha que aconteceu com a posição de caixa da companhia? Diminuiu. A posição de caixa da companhia fechou no dia 31 de 12 de 2021 com 924 milhões de dólares em caixa. Quanto que é esse caixa no dia 31 de 12 de 2022? 287. Então passou de 924 para 287 a posição de caixa. E olha o outro índice aqui que eu ensino aqui para os alunos aqui da BTC, né? Que é o seguinte. Olha quanto que ele tem de ativos circulantes, 689 milhões de dólares. Olha quanto que ele tem de passivo circulante, 2 bilhões 223. Então, índice de liquidez corrente muito abaixo de 1. Então, o WeWork está melhorando? Olha, ele está ficando menos pior, mas ainda está muito mal. Ainda tem chão aqui para essa empresa melhorar e começar a demonstrar uma certa sustentabilidade no médio prazo. Eu ainda continuo apostando que esse negócio vai precisar aqui de alguma coisa. Vai ser vendida, vai precisar de um novo sócio injetando grana aqui. Não sei o que vai acontecer, mas do jeito que tá o WeWork quebra rapidinho. Vamos ver o que vai acontecer. E para a gente finalizar, vamos pegar o resultado da Alpargatas aqui, ó. A Alpargatas tem prejuízo de 21 milhões de reais no quarto trimestre. Deixa eu ler a notícia, depois eu vou explicar para você o que aconteceu com a Alpargatas, tá? Vamos lá. A Alpargatas, dona da Havaianas, registrou prejuízo líquido consolidado de 21 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, revertendo um lucro de 303 milhões no mesmo período de 2021. Entre janeiro e dezembro, o lucro foi de 692 milhões de reais, um recuo de 84% em relação ao mesmo intervalo de 2021. No terceiro trimestre, a Alpargatas já havia sofrido queda de 71,3% no lucro. Em sua divulgação de resultados, a companhia afirma que o desempenho operacional do ano passado desapontou, enquanto os maiores custos levaram os resultados financeiros a ficarem abaixo das expectativas. Então, os resultados da Alpargatas aqui para o mercado foram muito ruins mesmo. O que aconteceu com a Alpargatas? Então, ó, primeiro eu vou pegar os efeitos de curto prazo aqui que podem ser explicados por coisas de mercado, que é o seguinte: desaceleração da economia. Beleza, isso foi até justificado ali no call que a Alpargatas divulgou para o mercado. Esse, de fato, foi um problema aqui em 2022. Mas, na minha visão, esse não foi o pior problema. Qual foi o pior problema? O pior problema foi o seguinte: a Alpargatas, ali em 2018, mais ou menos, era uma empresa que ela era um grupo muito diversificado. Então tinha lá Topper, Mizuno, tinha a marca de moda Osklen e tinha Havaianas. Beleza. Aí o que aconteceu? O CEO começou a fazer um processo muito correto, que é o quê? Simplificar essa estrutura. Aí vendeu a Topper para o Wizard, vendeu a Mizuno ali para uma outra empresa e vendeu a Osklen também para o mercado. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava dando foco numa marca que ele conseguiu construir com bastante empenho, que é a Havaianas, que tem uma visibilidade mundial. Quando ele fez isso, eu falei assim, pô, agora a Alpargatas vai. Por quê? Porque agora ela vai ter foco total em tentar expandir toda a agregação de valor de marca na Havaianas, fazendo o quê? A extensão de produto, criando novas linhas ali de vestuário, qualquer coisa. A marca é muito forte, você tem várias coisas que você pode fazer. O que aconteceu depois que ele enxugou a estrutura da Alpargatas? Ele foi e comprou uma operação super nova ali nos Estados Unidos que vendia sapato com matérias-primas recicláveis, chamada ROTS. Beleza. Pagou 2 ponto alguma coisa bilhões de reais para comprar metade da empresa. Metade. Ou seja, a empresa inteira com 4 bilhões ali de reais de valuation. E eu vou mostrar para vocês que, primeiro, esse valuation que foi pago ali no final de 2021, começo de 2022, foi horroroso, tá? E que agora a operação da ROTS está contribuindo negativamente para o lucro da companhia. Então teve dois erros nessa operação. Primeiro, a avaliação da empresa. Segundo, o valor pago. Pagou muito, muito mais do que deveria. Guarda esse número, porque eu vou mostrar o valuation da Alpargatas como um todo, tá? Vamos pegar aqui os resultados. Então, ó, eu vou pegar o resultado fechado do ano, né? Para quem está vendo no YouTube, a receita ela cresceu só 5,9%, tá? Chegando a 4,1 bilhões de reais em 2022. A margem bruta caiu
3,5 pontos percentuais, passou de 49% para 46%, o que fez a margem operacional cair de 15,7 para 9,3, uma queda de 6,4 pontos percentuais. E o lucro líquido aqui foi muito mais baixo, né? Então o lucro líquido aqui, ó, eles nem colocaram aqui, mas foi uma queda de 80 e poucos por cento. Aí foi ela aí, ó, de 692 milhões de lucro líquido em 2021, passou para 108 milhões em 2022. Então, resultado horroroso. A margem líquida aqui caiu 4 pontos percentuais. Perfeito, tá? O que aconteceu aqui, né, com esse resultado? Bom, desaceleração, como a gente viu, né, tanto das operações nos Estados Unidos quanto no Brasil, e também a ROTS. Eu vou mostrar para vocês ali mais para frente como que a ROTS está contribuindo negativamente. Segunda notícia muito ruim nos resultados divulgados pela Alpargatas. Ela teve uma queima de caixa operacional em 2022. Então, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, ó, eu estou vendo aqui, ó, estou mostrando. Em 2021, ele tinha gerado das atividades operacionais 777 milhões de reais em fluxo de caixa das atividades operacionais. Beleza. Quanto que foi essa geração em 2022? Foi uma queima de caixa de 638. Então ele passou de uma geração de caixa de 777 para uma queima de caixa de 638. Essa informação foi péssima, mostrando que o ano de 2022 foi muito ruim. Por que isso aconteceu? Bom, para quem já assiste bastante podcast aqui da BTC e já fez curso comigo de finanças, principalmente, ciclo de conversão de caixa aumentando. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar os 3 componentes do ciclo de conversão de caixa, que é o quê? Dias de estoque, dias de recebimento, menos dias de fornecedores. Esse é o ciclo de conversão de caixa. Quanto maior o ciclo de conversão de caixa, maior a necessidade de capital de giro. Consequentemente, se você vai aumentando o ciclo de conversão de caixa, você vai tendo queima de caixa operacional. Olha que interessante, pessoal. Vamos analisar aqui contas a receber. Contas a receber, no quarto trimestre de 21, estava em torno de 69 dias. Passou para 97 dias no quarto trimestre de 22. Ou seja, dias de contas a receber aumentou aqui bastante. Dias de estoque. Dias de estoque passou de 39 dias para 44 dias. Então, ó, estoque subindo, recebíveis subindo também. Então, lembra, ó, dias de estoque mais dias de recebimento menos dias de fornecedores. Beleza. Então, ó, os dois principais componentes que você soma para calcular o ciclo de conversão de caixa aumentaram. Beleza. Fornecedores, passou de 60 dias para 57. Ou seja, fornecedores que deveria aumentar para melhorar o ciclo de conversão de caixa diminuiu. Então o que aconteceu? O ciclo de conversão de caixa aumentou bastante, a necessidade de capital de giro também aumentou por consequência, queima de caixa operacional como eu mostrei para vocês. Beleza. Então, o ano de 2022 para a gestão de caixa da Alpargatas foi muito ruim, junto com a eficiência operacional que ficou bem aquém do ano de 2021 também. Beleza. E a ROTS? Vamos lá. Olha o ROTS aqui, ó. Eles divulgaram resultados fechados aqui da empresa. Então, ó, receita líquida, 183 milhões de dólares. Ah, vamos pegar 200 milhões de dólares? 5 reais o dólar, dá 1 bilhão ali de reais. Perfeito. Pagou 2,5 bilhões de reais por metade da empresa. Olha o múltiplo que a Alpargatas pagou por essa operação. EBITDA negativo, 30 milhões de dólares negativo, operação da ROTS. Lucro líquido negativo, 36 milhões de lucro líquido negativo também. Isso em dólar, hein, pessoal? E aí eles até abrem operação Havaianas com a ROTS. Quanto que a ROTS contribuiu negativamente com o lucro líquido? 167 milhões de reais no consolidado de 2022. A Havaianas tinha tido aqui um lucro líquido de 276 positivo. Só que como a ROTS trouxe um prejuízo de 167, aí o lucro líquido ficou em 108 milhões. Então, se só fosse Havaianas, 276. Mas como juntou com a ROTS que está dando prejuízo, o lucro líquido caiu ali os 84% aqui, que foi divulgado na notícia do valor. Entenderam? Tá? Então, nessa operação, para mim, 2 erros cometidos. Primeiro, a empresa que comprou, o valor que comprou. Beleza, então agora vamos ver o que a Havaianas vai fazer. E aí, pessoal, qual que é o grande problema disso daqui, né? O grande problema é que a empresa, né, ela gastou 2 bilhões para fazer essa operação. 2 bilhões de reais. Quando você pega aqui o patrimônio líquido da empresa em 2022, o patrimônio líquido é 5,7 bilhões. Tá? O patrimônio líquido da empresa é 5,7 bilhões. Ela comprou metade de uma operação que traz prejuízo e uma receita de 1 bilhão por 2 bilhões e meio.
Não faz sentido um negócio desse. Tanto é que quando você pega aqui o Market Capitalization, o market cap hoje da Alpargatas está em 6,69, 6,7 aqui bilhões de reais. Você pega 6,7 bilhões, é Alpargatas. Ela pagou 2,5 bilhões de reais numa operação que dá 1 bilhão de receita em reais. Fez sentido? Óbvio que não faz sentido isso. E aí, a ação está sendo punida dia após dia. Por quê? Porque pagou muito caro e porque a operação lá nos Estados Unidos está contribuindo negativamente no consolidado dos resultados da Alpargatas. O que ela vai ter que fazer? Bom, primeiro, ela vai ter que ter um plano para reestruturar a ROTS lá nos Estados Unidos para tentar fazer essa empresa ser lucrativa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para justificar aquele múltiplo gigantesco que a Alpargatas pagou, vai ter que pegar essa marca e expandir ela rapidamente ali no mercado. Como ela vai fazer isso com esse cenário de recessão? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a última notícia, pessoal. Então, bom final de semana a todos. Aproveite o carnaval. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até semana que vem.